Olá, boa noite. Estamos iniciando a live 1919. Sejam todos muito bem-vindos. Satisfação poder estar junto com todos vocês. O pessoal vai entrando na nossa live e a gente vai trazendo muito conhecimento. Lembrando que nosso conhecimento é voltado para a arte de falar em público, falando ainda melhor, para convencer muito mais. E estamos na temporada isolamento. O que é a temporada isolamento, Franciliano? Durante todos os dias do isolamento esse por decreto, eu me comprometo a estar ao vivo junto com você, com convidados, para falar sobre as experiências de vida deles e principalmente falarmos sobre assuntos importantes que eles vivenciaram e a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? E o assunto de hoje é autenticidade. E olha só, como comunicar-se com autenticidade, ter certeza do que você está falando, né? Ser verdadeiro, principalmente nas situações adversas, como essa do coronavírus. E o meu convidado de hoje é Christian Lech. Ele que está há 10 anos na maior rede de rádios do oeste de Santa Catarina, Rede Peperi. Talvez você já tenha ouvido a voz do Christian. A probabilidade é muito grande, seja pelo rádio ou também pelos canais digitais da Rede Peperi, pois ele é repórter da Rede Peperi e atua em São Miguel do Oeste. E a gente vai falar sobre a autenticidade nessa comunicação e nesse meio de comunicação tão importante, tá bom? E lembrando que todas as lives, eu comecei ontem eu recebi o Lucas Capel, ele que é administrador de empresas nacionais e internacionais, e todas as lives, elas estão disponíveis no meu site. Você pode acessar francelinoribeiro.com.br, lá embaixo tem a opção entrar para a temporada isolamento. Você clica nela, você vai botar o teu e-mail, o teu nome e você vai poder acessar todas as lives a hora que você quiser, tá bom? E o detalhe que é totalmente de graça. Gente, vou chamar o Christian aqui e a gente vai começar a compartilhar essas histórias maravilhosas da vida dele. Vamos lá? Vamos ver. Aguardando o Christian. Está aí. Christian Lech. Fechou. Boa noite. Como é que Boa vai? noite. Tudo certo? Boa noite, Francelino. Tudo bem contigo? Tudo certinho? Vamos aí se virando, né? Na medida do possível, se virando com essa situação aí do coronavírus, cansativa essa situação para todo mundo, né? Apesar das adversidades, a gente sabe que vocês não podem parar, né? Com toda certeza. Quem trabalha na área da comunicação não pode parar. E o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco do teu conhecimento, um pouquinho da forma de como você trabalha, né? E também compartilhar experiências para a nossa audiência, voltada à arte de falar em público, voltada à arte de falar ainda melhor, para convencer muito mais. Christian, inicialmente eu queria saber a sua opinião, como que está em São Miguel do Oeste, região aí, com esse trabalho de vocês do coronavírus. Parece que você inicia cedo e vai até tarde trabalhando para informar a população, não é isso? Bom, Francelino, então só para reforçar, boa noite a você, as pessoas que estão entrando aqui na nossa conversa, na nossa live aqui pelo Instagram. É importante as pessoas participarem, talvez deixarem até mesmo um comentário. Essa interatividade faz bem, né, aqui para a nossa conversa. Mas respondendo a sua pergunta, não só o Christian aqui, mas a equipe da Rede Peperi de Comunicação, mais de 100 profissionais, como a Rede Peperi é uma emissora de rádios, ela entra no serviço essencial para a comunidade. Então, a gente está nessa lida, como tantas outras empresas, né, que estão trabalhando. Então, eu deixo de lado a questão de rádio, né, e só bato um ponto na questão dos profissionais da saúde, Francelino. Então, só para fazer esse registro, acho que os profissionais de saúde, nessa época de novo vírus, estão de parabéns, tá? Então, eu precisava fazer esse parênteses enquanto a isso. Mas sim, Francelino, não só eu, mas a equipe acorda cedo e vai dormir tarde, né? Aqui em São Miguel a gente tem plantão, então nesta semana eu de plantão. Eu acabo não só cuidando agora dessa questão aí
de coronavírus, que é um novo vírus que vem assolando o mundo todo, né? Não só o Brasil, mas os acontecimentos de uma forma geral, seja eles acidentes ou o que for, né? A gente sempre faz aquele filtro, aquela análise para estar divulgando. Mas está bem corrido, é um momento assim da minha vida de 10 anos bem diferente, 10 anos aqui na rádio, né? Bem diferente, e que eu preferia não estar aqui falando sobre o novo coronavírus. Realmente. A gente sabe que você tem uma história, inclusive eu compartilhei ela nas minhas redes sociais, que você começou como office boy. E depois teve outras passagens na sua vida para chegar onde você chegou hoje. São 10 anos de casa, 10 anos de Rede PPI. E antes mesmo da gente contar a sua história, eu acho que o maior comunicado nesse exato momento, a gente está agora às 19 horas e 21 minutos, é o decreto que foi prorrogado, né? Então, até o dia 31 vai seguir com o isolamento. É isso, né, Christian? Bom, é importante que você tocou nesse assunto. Eu ia falar, mas é importante que você já chamou esse assunto em pauta para a gente pegar, né, o povo aí logo no início e já tá informando. Teve uma coletiva agora há pouco com o governador Moisés, junto com o Zeferino, que é o secretário de saúde, e como era esperado, a população vinha pedindo muito, e a gente traz essa informação aqui na live que sim, o primeiro decreto 515, que acabaria agora quarta-feira, ele foi reeditado, ele será republicado, né, ou um novo decreto vai ser publicado, estendendo por mais uma semana. Então, de quarta agora até quarta da semana que vem, voltando ao normal, se Deus quiser, na quinta, teremos aí mais 7 dias de isolamento, ou para as pessoas entenderem, não é bem um isolamento, mas é uma reedição aí para as pessoas não terem um convívio social. Tá? Então, é importante a gente pontuar esse assunto. Então, mais 7 dias, Francelino, tudo parado. E a situação com esse decreto fica preocupante e você já sabe por quê, né? Eu sei, até porque a gente tem empresas e, inclusive, a gente está evitando totalmente o sair de casa, né? Mas agora há pouco eu tive que ir no nosso escritório corporativo para assinar alguns documentos e a gente estava discutindo algumas medidas que nós vamos ter que tomar e, infelizmente, a gente tenta impactar de forma negativa o máximo possível para que a, a vida social também dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, da nossa equipe, ela siga de forma, vamos dizer assim, menos impactante possível. Mas, enfim, vamos lá. Christian, sua história. Conte-me um pouco mais como tudo começou, como iniciou essa tua trajetória na Rede Peperi de Comunicação, já que são 10 anos de rádio. Bom, começou em 2011, em janeiro de 2011, a minha história na Rede Peperi. De uma forma bem curta, assim, 10 anos acho que ainda vai completar, né? Vai completar agora em 2021, se bem que já completou agora. Bom, é tanto tempo, Francelino, que me falha a memória para precisar, né? Quanto tempo de fato eu estou aqui. Na minha carteira de trabalho, como eu falei, em janeiro de 2011, mas, né? Eu ainda acredito que eu comecei antes, em dezembro, novembro de 2010. Isso é só um detalhe. Um detalhe é que teve início depois que um colega, é bom a gente lembrar dos nomes, afinal as pessoas que passaram pelas nossas vidas e que somaram, a gente tem que, né, pelo menos pontuar aqui. Peterson Luft é o nome dele. Ele trabalhava no cinema aqui em 2010, 2011, no Cine Peperi aqui em São Miguel e estudava comigo lá na Escola Jaldir, no bairro São Gotardo. Então, teve um dia que ele chegou e disse que estavam precisando de gente para trabalhar na Rede Peperi de São Miguel. E como eu, desde muito cedo, sempre gostei de trabalhar e ajudar meu pai, como caminhoneiro, né? Eu sempre tive isso no sangue, de trabalhar para ter as coisas. Eu acho que a população tem que ter isso, né, Francelino? Tem que trabalhar para conseguir as coisas e não ficar no vitimismo, né, no comodismo. Então, quando surgiu essa oportunidade, falei que eu gostaria de, pelo menos, ver se eu tinha alguma chance para ingressar nesse setor rádio. E quando eu cheguei para o Adilson, como o Adilson estava precisando mesmo, ele me deu essa oportunidade e me colocou no setor office boy, Francelino. Então, foi ali que eu tomei de início a minha carreira dentro da Rede Peperi de Comunicação como
como office boy. Começando como office boy, aí eu fui crescendo, virei sonoplasta, né, ou operador de áudio, como as pessoas que aqui estão nos assistindo e nos ouvindo. E daí eu office boy e sonoplastia. Estava dividindo esses setores aí. E aí eu sempre gostei de rádio, eu mostrava interesse. É importante o que eu vou falar aqui, para quem está assistindo, dentro de uma empresa você não tem que esperar o patrão vir para te dar oportunidade, você tem que mostrar para o patrão que você quer mais. Então, desde 2011 ou 2010 que eu comecei, até hoje, eu sempre estou mostrando algo a mais, porque eu gosto de trabalhar e querer crescer, não só financeiramente, mas pessoalmente e profissionalmente também, né, Francilino? A gente tem que ser realista. Então, naquele período, eu sempre mostrava que eu queria mais, enfim, tá aprendendo mais. Então, eu ia nos jogos de interior, como a Peperi, além de jornalismo forte, você sabe, tem o jornalismo esportivo muito forte, né? Eu ia bastante acompanhar os jogos do Roger Moura, né, que é o coordenador da equipe de esportes, o Gelson Silva, o Vilmar Bigelmaia. E o mestre Valmor Debona, ele sempre me ajudou. Então ele via o meu esforço e ele tinha o reflexo positivo que ele comentava com o Adilson Balticeira. Então o Adilson Balticeira via que eu gostaria de estar crescendo dentro da empresa. Então foi ali que eu acho que eu comecei a ganhar bastante oportunidade. Office boy, sonoplastia. Teve um dia que ele chegou para mim no estúdio, né? E falou: Christian, você não tá afim de querer virar locutor, né? De fazer comunicação? E daí eu respondi para ele: mas já é tarde, Adilson, faz tempo que eu quero e o senhor sabe disso. Aí, desde aquele dia, o Adilson, ele ligou pro Vanderlei e falou: ó, o Christian vai começar a partir de hoje gravar piloto aí contigo. Então, eu comecei a gravar piloto, fui gravando, o Adilson foi me orientando ao que eu tinha que mudar, ao que não tinha que mudar. E ele me deu a oportunidade num programa de madrugada chamado Desperta Peperi. Então, não vou saber aqui precisar datas e ano, né? Mas eu acredito muito que eu fiquei, até me tornar locutor, eu acho que uns 1 ano, 2, assim, sabe? Até eu tornar, não demorou muito. Então eu comecei num programa de madrugada, Desperta Peperi, né? E aí eu fui crescendo dentro da empresa. O Adilson foi vendo a minha coragem de querer arriscar e foi me dando oportunidade. Eu acho que mais ou menos, em um resumo, é isso. Eu comecei num programa de madrugada, um programa, inclusive, com muita audiência no interior. E eu fui crescendo dentro da empresa. Então, office boy, sonoplastia, fiz piloto, consegui passar, o Adilson me deu a oportunidade, eu estreiei num programa de madrugada. Confesso aqui na live que eu gaguejei pra caramba, cometi muitos erros aí em R's, né? Foi bem difícil no começo para mim, eu tinha muito medo, eu até vontade de chorar eu tinha em alguns momentos, porque eu aprendi, mas não conseguia colocar no papel, Francelino, que eu não podia pensar muito na audiência para tu conseguir fazer um bom trabalho. Porque se tu pensa na audiência quando tu tá ao vivo, ainda mais no começo, tu vai tremer. Tu não vai conseguir fazer. Então a orientação que eu tinha era: não pense muito nas milhares de pessoas que estão te ouvindo, mas pense em fazer um bom trabalho na comunicação. Então, até eu desmistificar, até eu distanciar isso, né? E focar só ali, vamos colocar uma música boa, vamos fazer uma boa locução, né? Informar. Foi difícil. Então, no começo, eu tremi bastante na base, né? Gaguejei bastante, suei bastante, mas aí foi embalando a equipe aqui, foi me ajudando muito. Christian, eu te ouvi e você cometeu erros em tal lugar. A palavra aquela não é assim que fala. E cometer o mesmo erro, você já sabe o ditado, né? É burrice, né? Você tem que sempre tá aprendendo. Mas é isso, Francelino. Eu acho que dali em diante só foi crescendo. O importante é o pontuar aqui, que é o Adilson Balticeira, que é o diretor da Rede Peperi, não só comigo, mas com a equipe. Ele valoriza muito quem é da casa, então não é à toa que eu estou há 10 anos aqui e não é à toa que eu estou nesse crescimento de office boy para hoje repórter. Então eu fiquei um bom tempo na locução, aí a equipe foi mudando, né? As oportunidades foram surgindo, eles foram me encaixando, eu fui mostrando que eu sabia naquela área. E, enfim, hoje eu estou aqui como repórter fixo da Rede Peperi, no jornalismo, sendo aí coordenado pelo jornalista Marcos André Melero. É mais ou menos essa a ascensão, viu, Francelino? Eu podia falar mais aqui, mas é mais ou menos essa a escalada da minha trajetória dentro da Rede Peperi de comunicação. Não foi fácil, confesso que foi muito difícil, ainda continua sendo. Eu me permito a muitas coisas, eu tenho vergonha de muita coisa ainda. Não tenho por que mentir, eu não sou perfeito, eu cometo muitos erros diários, mas eu estou toda hora querendo aprender. Acho que esse é o caminho. Legal.
Eu acho que você ouvindo a tua história, assim, eu tive uma história muito parecida, também iniciei no rádio de madrugada, e o rádio para mim, ele me proporcionou muitas oportunidades, oportunidades essa que fez com que eu conseguisse ter agendas importantes, conseguisse me destacar, e o ponto que você frisou, Christian, é muito importante falar para a nossa audiência, que a gente não pode esperar o nosso líder ele vir nos ofertar uma oportunidade. É nós que temos que despertar o interesse nele pela oportunidade que pode surgir. Né? Porque, assim como você mesmo comentou, quando alguém quer sempre algo a mais, o céu é o limite. Né? E, nesse caso, é o resumo, eu vejo que é o resumo da sua trajetória, de como você foi de office boy para repórter. Né? E hoje, Christian, hoje, eu escuto às vezes, eu estou na correria do dia a dia, quando o Marcos Meller não apresenta o RPN, eu escuto você apresentando. E, e eu me dou assim por vamos dizer assim, curioso, né? Porque posso estar enganado, mas é um dos programas ao vivo onde envolve mais pessoas, né, simultaneamente escutando, tendo aquela audiência, porque são várias emissoras de rádio produzindo o mesmo programa, né, Christian? Como eu disse ali do Desperta Peperi, Francelino, esse é um programa que quando eu comecei a apresentar e tive a oportunidade de apresentar, eu tive que colocar na prática pura de não pensar na audiência, e sim pensar em fazer locução e informar. Esse é o programa da Rede Peperi de Comunicação, temos o Globo em Foco, mas esse é um programa interligando as emissoras, como você falou, são 5 emissoras, divulgando ou, enfim, conectadas e você falando a sua voz nas 5 emissoras. Então, são milhares de pessoas ouvindo naquele momento. É uma audiência, o RPN é uma audiência absoluta. Então, esse é um programa que eu ainda tenho medo de apresentar, mas eu apresento da minha forma, como é enfim, a manchete ou o título dessa nossa conversa, né, autenticidade. Eu apresento da minha forma, né, da minha forma pura, rígida, do jeito que eu aprendi. Sem medo, hoje está tudo bem natural, né, Francelina? A nossa conversa aqui, eu percebo que, particularmente agora eu falo pessoal, eu evolui bastante nesse sentido, então o tempo de caso, o tempo de aprendizado faz você amadurecer. Mas sim, Francelino, esse é um programa de maior audiência, sim, pelo fato das emissoras serem interligadas por 1 hora. Então, por 1 hora, a sua voz sendo transmitida. Eu, no sábado, Francelino, eu apresento ele fixo. O Roger Moura, que apresentava fixo, acabou saindo e me dando essa oportunidade junto ao Audiência. Então, sábado é eu fixo. E durante a semana, de segunda a sexta, é o Marcos Meller, nosso coordenador e jornalista aqui, que daí, como você disse, quando ele não pode, eu estou na sucessão dele daí. Legal. Cristina, assim, eu acho que você tem, eu acho que um dos detalhes mais importantes, a gente é o que o nosso líder é, né? Ou ao menos a gente tenta ser o mais próximo da pessoa que está na nossa liderança. E você em São Miguel, lógico, um dos maiores líderes seus, é o maior líder, é o Adilson, acredito. E com ele você deve ter aprendido muito, né? Na questão comunicação, qual foi o maior aprendizado que o Adilson lhe passou até o momento desses 10 anos de Rede Peperi? Ser imparcial, sabe? Eu acho que eu ainda estou aprendendo isso todo dia. A Rede Peperi de Comunicação, ela é imparcial. Foi isso que, desde o início, em 2011, 2010, finalzinho de 2010, dezembro ou novembro, enfim, não sei direito, mas desde o início a imparcialidade na comunicação, na hora de falar, viu, Francelino? Eu acho que isso o Adilson, ele bate firme na tecla incrivelmente, todo dia, a tal da imparcialidade e que os veículos devem ter, pelo menos a maioria deles deveria ter mesmo, Francelino. E depois da imparcialidade,
qual foi o aprendizado ou qual foi o momento da tua vida de convivência com a Adilson, que hoje ele é diretor, né, da Rede Peperi, ele que coordena. Qual foi o momento ou a situação que você possa se lembrar, que a gente possa compartilhar e que tenha valor para a nossa audiência? Assim? Bom, foram algumas aí que o Adilson, ele não é um pai, ele não é um patrão, ele é um pai não para o Christian, mas para toda a equipe, né? O Adilson é um cara que, se tu tá precisando de alguma coisa, eu tô falando de tudo, ele tá ali disposto a te ajudar para te ver bem e para tu seguir tua vida bem dentro da empresa também, não só em casa, mas dentro da empresa também. Então o Adilson, ele é um cara que toda vez que eu precisava conversar de alguma dificuldade minha, ele parava o que ele estava fazendo, virava a cadeira dele, e o que aconteceu, Christian, e ali em diante ele ficava explicando e me dava dicas para mim seguir o melhor caminho. Então, até o momento tipo assim, de memória, o que me faz ter de recordação assim do Adilson é isso. Acho que não só comigo, mas com todo mundo. Mas comigo, Christian, foi isso. Toda vez que eu precisei conversar, desabafar, ouvir, né, de um empreendedor nato como ele algum puxão de orelha, ele nunca hesitou, sempre atendeu, sempre foi gentil, né? Então, de exemplo assim, de significado bom para minha vida é isso que eu tenho do Adilson e continuo tendo, porque toda vez que eu preciso de algo ele está ali pronto para ajudar. Legal, gente. Isso é importante porque, só compartilhando aqui, complementando, que quando a gente está crescendo na nossa vida, a gente sempre tem alguma pessoa que a gente se espelha. A gente sempre tem alguém que está do nosso lado e que é referência para nós. E a vida, ela não é feita só de maravilhas e só de coisas boas. Fato, isso é fato. E vai existir algum momento que você vai tropicar, e vai existir um momento que você vai cair, e vai existir um momento que alguém precisa ali ouvir, e você ter a atenção dessa pessoa. E o que o Christian comentou aqui foi isso, para ele crescer, para ele subir, e para ele conseguir conquistar cada vez mais, o fato é que ele tinha alguém que sempre ele poderia estar contando. Outra pessoa que eu vejo que não para de receber premiações é o Marcos Miller. Eu estive um momento no aeroporto de Guarulhos e ele, esse ano, ele estava voltando de uma premiação e por isso que eu me recordo. Ele não para de receber premiação e é um jornalista que, para você, Christian, quais são as palavras que resumem Marcos Miller? Hoje ele é o coordenador de jornalismo aqui da Rede Peperi de São Miguel. Ele é o pai dos jornalistas para mim, tá? Não venha querer me falar outro nome, porque não tem. Então, em um resumo é isso. Não me venha falar outro nome, porque para mim não tem. Marcos Miller é o melhor jornalista que eu já conheci, já vi nesse tempo todo de rádio, nesse tempo todo de vida. São 24 anos que eu tenho hoje. Então, para mim, o Marcos Miller é um profissional assim de primeira classe. Inclusive, ele estava aqui na live agora há pouco, não sei se ele está ainda, mas é isso, sabe? Então, ele é um profissional assim exemplar, uma boa pessoa, um ótimo amigo, né? Vejo pela linda esposa dele, acredito muito, tenho certeza que ele também é um ótimo pai, né? Mas, falando profissionalmente aqui, ele é um cara sensacional. Para mim, o Miller é um exemplo, repito, não me venha com outro nome, que para mim é o Miller que sempre vai estar no topo de melhor jornalista, porque ele acaba tendo muita paciência, ele é um bom profissional. Ele não tem afobação com as coisas, sabe? Eu sou jovem, às vezes chega a informação para mim, eu não tenho vergonha de dizer aqui, meu Deus, chega a informação para mim, vamos divulgar, vamos ver o melhor caminho, vamos divulgar o melhor, calma, qual é a informação que tu tem, beleza, tu tem essa fonte, ok, beleza. Agora vamos pegar o outro lado aqui, coloca aqui, encaixa, quando tu tiver tudo, aí tu divulga, tenha calma, não se afoba, ele fala. Então é um cara que eu uso muito ele me perdoe, mas eu uso muito o Marcos Miller, toda hora tô pedindo informação, qual é a opinião dele, o que ele acha, porque ele sabe o caminho correto a seguir. Ele também não é perfeito, mas ele é um cara muito inteligente. E já que você falou de prêmios, ele gosta muito dessa área. Ele já falou em outros momentos que ele usa, Francelina, é importante falar, ele usa as premiações dele
ou as participações dele em prêmios nacionais ou estaduais para balançar o trabalho dele. É nesse momento que ele consegue tirar um resultado, se ele está no caminho certo ou não. Então ele já disse isso, que a participação dele é porque ele gosta, ok, mas é para ele também ver se ele está fazendo um bom trabalho ou não, né? Para a sociedade, para o Estado, para o Brasil como jornalista. E eu acho que está, né? Eu acho que está, que já soma aí mais de 30 prêmios, ele não para. É um monstro, o Meller é um monstro do jornalismo. Eu adoro escutar o Meller e a informação do Meller, ela é como uma orquestra sendo orquestrada nos nossos ouvidos, né? Ele trata os assuntos de uma forma muito autêntica, uma forma verdadeira, e apesar das adversidades, o resumo assim, para o jornalismo dele, para a forma de comunicar, é a tranquilidade também. E é isso aí, a gente é muito novo, né, Christian? E a gente, às vezes, quer as coisas para ontem, né? E na forma de se comunicar, na forma de se expressar em público, o fato é que, às vezes, a gente precisa desacelerar e dizer, peraí, será que... Eu uso o exemplo do prego, né? A gente bota um pouquinho do prego na madeira, né? E quando a gente é muito novo, a gente pega o martelo e dá com toda a força em cima. Agora, se ele estiver torto, o prego vai entrar de forma enviesada, né? E quando a gente fala com pessoas com mais experiência, peraí, vamos devagarzinho, para botar na direção certa esse prego dentro da madeira. E, resumindo, é isso que é o Marcos Melera. Quais foram os momentos, além da questão do coronavírus, os momentos mais assim marcantes na tua história da Rede Peperi que você teve que transmitir, que exigiu muito de você, principalmente como pessoa? Profissional, a gente sabe que você é, Christian, mas que exigiu muito você como pessoa. Momento difícil, momento de tensão. Qual foram os momentos assim mais difíceis? Cite algum aí para nós, para a gente conversar com a galera. Até há pouco estava aqui o Roberto Bastos assistindo a gente aqui, né? Ele é de Itapiranga, né? Se me permite registrar o nome dele. Dentre os momentos que mais me marcaram, por que eu falei no nome do Bastos? Porque nesse tempo todo, antes de eu falar do assunto que vai encaixar o Roberto Bastos aqui nessa nossa conversa, eu falo que nesse tempo de 10 anos de rádio, foram muitas das coisas que me marcaram, né, no quesito trabalho, principalmente. Bastos, só um pouquinho. Foi. Roberto Bastos, queremos você aqui na nossa live, na nossa temporada isolamento. Vamos marcar aí para as próximas lives. Pode seguir, Christian. Perfeito. Então, nesse tempo todo de trabalho aqui dentro da Rede Peperi, eu fiz muitas coberturas. Talvez não coberturas de tanto, né, assim repercussão, mas ao mesmo tempo sim. Mas a maioria delas eu gostaria de não estar falando aqui, né, que me marca bastante. As pessoas podem pensar que não, mas são as informações que a gente leva de acidentes, Francelino. Então, o que me marca ainda são essas coberturas que eu, como repórter, eu tenho que fazer. É a minha obrigação ir até lá e reportar à população o que aconteceu. Descrever os fatos do momento. Então, de todo esse tempo, né, eu não vou especificamente falar de um, mas o que me marca ainda e me marcou são sim as coberturas, lamentavelmente, de acidentes aqui em nossa região. O que mexe ainda bastante comigo até hoje, viu? As pessoas pensam que não. Claro que eu sempre coloco profissionalismo acima de tudo, pelo menos eu tento ali no momento, mas pós é bem difícil, viu, Francelino? É bem difícil, ainda mais quando o acidente ele é grave, né? E agora o assunto que encaixa o Roberto Bastos, que eu posso falar de um evento, é o debate para governador que teve no Cine Peperi, né? Que elegeu o comandante Moisés hoje. Foi o primeiro debate que eu, Christian, participei diretamente, cuidando junto com o Meller e com a equipe ali dos equipamentos e fazendo a cobertura. Então esse foi um dos momentos em minha vida que também tem um maior significado, porque a gente está falando da política que está em todos os lugares. E a gente teve um debate aqui no Cine Peperi envolvendo senadores, candidatos ao Senado, né?
Debate a Câmara dos Deputados, tá? Deputados federais, a Alesc, deputados estaduais, vice-governador, que a Daniela Rainer acabou junto com o Moisés, né? E o governador, que teve o debate aqui também, Merizio e o comandante Moisés. Então eu participei ali, e claro que por isso que o Roberto Bastos, que estava aqui, ele também participou desses debates, né? Acabou fazendo o papel dele dentro da democracia, por isso que eu citei ele, que ele estava nos acompanhando aqui pela live. Mas, Francelino, é isso, tá? Em um resumo, o que nesse tempo todo ainda me marca e me marcou, eu não queria estar falando aqui, mas é sim, eu tenho que ser sincero, são as coberturas de ocorrências policiais ou ocorrências de acidente. Ainda me marca bastante, ainda mais quando o Christian se desloca para um acidente com óbito. Então isso me marca muito mais ainda, sabe? Qual que é a lição que a gente tem aí quando o Christian fala sobre o que marca com ele a cobertura de acidentes com óbito? Porque nesses momentos, mesmo em momentos difíceis, né, a gente precisa sim ser autêntico, ser verdadeiro, precisa se controlar as nossas emoções, para continuar passando a informação. Muito importante. E para a gente está quase chegando à reta final, o tempo passa rápido, né? Christian, eu gostaria que você citasse para mim e para a nossa audiência quais foram as lições, a primeira lição na sua vida nesses 10 anos de comunicação, nesses 10 anos de Rede Peperi. Qual foi a lição que você tem consigo que te fez mudar alguns conceitos e até mesmo mudar como pessoa? Não se acomodar, não ficar sentado atrás da mesa do notebook aqui que eu uso para trabalho. Eu acho que a lição que eu tiro desse tempo todo de emissora é não ficar parado, tá? Correr atrás enfim, né? Correr atrás, como a gente é da mídia, da informação. Às vezes ela chega, mas ela chega de uma forma muito diferente. Depois tu vai pesquisando, ligando e correndo atrás, você vê que não é bem aquilo. Então, a lição que eu tiro desse meu trabalho, já que você pediu, do meu trabalho que é emissora, que é rádio, né? Que é jornalismo, é não ficar parado, Francelino, é não se acomodar, não ficar no comodismo, é correr atrás. Então a lição que eu tiro é essa, é se mexer. Em um resumo, para você ter algo na vida ou para você crescer, você não precisa, você não deve ficar parado. A lição que eu tiro, acho que nesse tempo todo de emissora, nesse tempo todo de casa, nesse tempo todo de crescimento de office boy e hoje repórter, se é que eu posso contribuir com essas informações, é que o Christian não ficou parado. Se eu tivesse ficado parado como office boy, eu estaria até hoje como office boy. Então, né? Então acho que essa é a questão. É correr atrás e mostrar trabalho. Não pense que o patrão vai chegar e falar, não, você vai para gerente agora porque você é bonito. Ou porque, né, eu vejo que tu tem capacidade. Tu tem que mostrar capacidade. Então, acho que toda hora a gente, e todos os colegas aqui, até mesmo você, né, você é empreendedor, você mesmo está se auto-mostrando para ti que você é capaz. Né? Então, acho que é isso, viu, Francelino? A lição que eu tiro de tudo é isso. Legal, Felipe. Fantástico. Acho que você resumiu aí a força de vontade, né? E principalmente quando a gente a gente está no campo de batalha, né? A gente está fazendo aquilo que o nosso coração, que faz com que o nosso coração cante, né? Faz o nosso coração cantar, né? Que no caso, o seu caso é a comunicação. A gente não pode ficar parado, porque o dia a dia mostra o campo de batalha, né? Mostra que se você não se sobressair, talvez o seu concorrente se sobressaia, né? Se você não correr atrás dos seus objetivos, a vida não vai te entregar de mão beijada um pote de ouro, né? Você tem que correr atrás. Maravilhoso. Christian, gostaria de agradecer a tua disponibilidade, fiz um convite torcendo para que você aceitasse, porque eu admiro muito o teu trabalho, admiro quem informa, adoro rádio, ainda faço rádio,
mas para vocês que estão aí nessa luta, principalmente agora, nessa diversidade que a gente está vivendo, eu desejo toda sorte, desejo que vocês trabalhem aí todos os dias para o bem do nosso povo e principalmente eu gostaria de marcar na tua agenda, e, se possível, contar com você aqui algum tempo de novo para a gente compartilhar para a nossa audiência mais informações e mais vivências da sua vida. Eu acho que esse foi só um pedacinho aí da tua história, porque o Instagram nos limita, né? Mas foi muito bom aí ter você e deixo espaço para as suas considerações. Tá, se o Christian tá aqui onde eu tô hoje, enfim, dentro da rede Peperi e de Office Boy eu pulei para repórter, é pelo fato de que a correria não foi fácil. Então é importante que você leve isso. Se você está em um trabalho, você deve correr atrás dele. Eu quero fazer um agradecimento à minha esposa, ao meu filho, né, que estão em casa, a minha esposa, a Vanessa, e o meu filho Oliver. O apoio que eu tenho em casa, Francelino, e a você que está assistindo a live, ele é fundamental para o meu dia ser melhor, né, para o meu dia, enfim, ser bom, ser bonito, para mim ter motivação para trabalhar. Então, a minha luta diária é pela minha família e pelo meu crescimento também, mas pela minha família. Então, a minha luta vai por eles. Essa nossa live eu dedico a eles. Então, Francelina, minha esposa e meu filho que está em casa, provavelmente nos assistindo aqui. Mas é isso. Então, eu acho que eu tenho que te agradecer pelo convite. Eu aceitei até pelo fato de que é importante que as pessoas saibam, eu não conheço o Francelino pessoalmente, eu acho que a gente nunca conversou pessoalmente, mas eu e Francelino virtualmente falando, né? A gente se conhece há um bom tempo e já trocamos, né, figurinhas aí nesse tempo aí de imprensa. Então a gente já conversou bastante sobre esse assunto e isso fez uma amizade da gente e por isso que eu também aceitei, pelo fato de que eu conheço a boa índole que tem o Francelino. E eu acabei aceitando também pelo fato de que eu apresento o RPN segunda edição, de segunda a sexta. Então é das 6 às 7 da noite e foi um horário excelente para mim ficar um pouquinho mais aqui dentro da empresa e te dar atenção também, Francelino, e poder, é claro, compartilhar essa minha pouca experiência, né? Eu falo pouca porque se comparado ao Meller, ao Roger, ao Vilmar, ao Gelson, né? A toda a equipe é pouco. Mas para mim já é um bom tempo de aprendizado e toda hora eu tô aprendendo. Então, obrigado, Francelino, pelo convite. Agradeço, com certeza, futuramente, se você precisar e, enfim, né, quiser que eu compartilhe mais alguma informação, eu vou estar aí. Né? A gente faz esse papel de emitir informação, de manter a comunidade regional, estadual e nacional informada. Eu acho que esse é o nosso papel. Falo agora sobre o coronavírus. A hashtag você já sabe, né? Fique em casa. A gente tem que quebrar esse ciclo. O hospedeiro, que é o coronavírus, ele não vai ter ninguém para se hospedar se você ficar em casa, então a gente precisa quebrar esse ciclo urgentemente. Não tem cura, não tem vacina. Ele ataca aí os pulmões, principalmente de quem já tem problema. Diabéticos, hipertensos e outras doenças. Leva as pessoas à morte. Em um resumo é isso. Fica em casa, tem mais 7 dias. Né? Dói, é difícil, enjoa, ninguém gosta, mas é o momento e é necessário. Então, da minha parte, para finalizar, estamos falando e alertando também sobre o coronavírus. Então, acho que era isso, Francelino. Novamente agradeço a minha família, que é por eles que a minha luta é diária. É isso, Francelino. Obrigado pela sua participação. É pela família que a gente todos os dias acorda, todos os dias, da minha esposa também. O meu esposo também é Vanessa, né? Meu filho Caleb. A gente cria projetos, desenvolve ações, uma ação como essa, né? Que é um projeto Falando Melhor para convencer muito mais. E eles apoiam a gente todos os dias tem orgulho de levantar pela manhã e correr atrás dos nossos objetivos. Claro, se me permite, só um último ponto, para trabalhar em imprensa não é fácil, viu? Para trabalhar em imprensa, a mulher, a tua esposa, ela tem que ser foda. Em resumo é isso. Tem que ser parceira mesmo. Tem que ser parceira mesmo, porque senão é bem difícil. Não tem hora, tá? Não tem hora. A notícia, ela chega e tem que correr atrás, então a parceria ela é fundamental e hoje eu tenho isso na minha companheira, né? Faz 3 anos que a gente tá junto e a gente tá trabalhando juntos os dois. Eu acredito que a sincronia tem que existir. Então, novamente, obrigado e esqueci de falar,
continue com esse teu projeto, tá? Não desista dele, vá firme. As pessoas devem tentar mais. Eu sou da opinião de que se tu tentou e errou, não reclame porque tu tentou. Agora, se tu não tentou e reclamar, para quê se tu não tentou? Então, parabéns, Francelino, vá firme e tenha o meu apoio nesse teu segmento aí, nesse teu projeto. Tem que ter coragem, tem que ter peito. Parabéns, viu? Exato. Um abraço, Christian. Sucesso para Valeu. você. Obrigado pela sua discussão. Valeu. Valeu, um abraço a você e as pessoas que nos acompanharam e que deixaram o comentário aqui. A todos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E essa live, Christian, vai estar disponível no meu site, é francelinoribeiro.com.br. A gente vai estar compilando todas as lives, todas as participações lá, e o pessoal pode assistir a hora que quiser. Tem lá embaixo, temporada isolamento, você pode entrar, se cadastrar e assistir a hora que quiser. Abraço, Christian. Um abraço, Francelino. Um abraço a todos. Valeu. Valeu. Tchau. Gente, olha só, o Christian nos passou muitos exemplos de muito sucesso na vida dele, no rádio, né? São 10 anos de Rede Peperi, pessoas especiais na vida dele, como o Adilson Baldiceira, diretor da Rede Peperi, como também o Marcos Meller, o mestre do jornalismo, onde ensinaram por ele muitas coisas. E a gente teve um ensinamento hoje, pela parte da história do Christian, primeiro, que foi a imparcialidade. Ele é muito imparcial na forma de comunicar-se, né? Isso é muito importante. Para você falar bem ainda melhor e convencer muito mais, você precisa ser imparcial, principalmente para convencer. Porque se você quer convencer alguém, se você tiver algum lado, é difícil, porque talvez aquela pessoa tenha outro e aí você perde a credibilidade. É isso aí. E também a gente aprendeu com o Christian que um dos maiores ensinamentos por parte do jornalista Marcos Meller na vida dele foi a calma. Às vezes a gente não tem calma, a gente é muito afobado. Na hora de falar em público, principalmente, se você não for calmo, se você não correr atrás dos seus objetivos com calma e sempre com os pés no chão, talvez você voe, só que você voe de uma forma muito rápida e você perde todas as suas energias e aí, ó, você cai. Também é muito importante. E eu aprendi com o Christian também hoje, espero que você também tenha levado isso como lição. Na vida dele, ele tem o apoio da família. Você tem que ter o apoio das pessoas que estão à sua volta. Pois se você não tiver apoio das pessoas que estão à sua volta, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque são elas que dão aquele gás, aquela energia para você correr atrás dos seus objetivos todos os dias. E eu quero te fazer um convite na live de amanhã, já está marcada, a participação da nutricionista Michele Bonan. Ela que também produz lives, produz conteúdos digitais. Ela trabalhou 2 anos na TV. Ela também fez 1 ano de teaser para o Beto Carreiro World. Ela também está todos os dias nas redes sociais, levando audiência para quem assiste e segue ela. E ela está com o objetivo principal para ajudar as pessoas a se cuidarem, questão de peso, enfim. Ela é nutricionista e ela vai compartilhar um assunto muito legal: metas e conquistas. Se você tem meta e se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, você precisa estar junto conosco nessa live de amanhã. É a partir das 19h19, na live 1919, temporada Isolamento. Enquanto tiver o decreto para que a gente fique isolado, né? Isolado eu digo, né, do convívio social, vamos dizer assim, a gente vai estar aqui todos os dias às 19h19 para levar muita informação e tirar um pouquinho da cabeça do povo sobre o coronavírus e se informar e também aprender. Tá bom, gente? Lembrando que essa live vai estar disponível a partir de amanhã de manhã lá no meu site, é francelinoribeiro.com.br. Agora eu vou cuidar do meu pequeno, porque ele já está ali entediado, porque não pode entrar aqui dentro do escritório com o papai. Um abraço, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Espero que tenha ficado maravilhosa a live de hoje, que você tenha somado muito em conhecimento. E você já sabe, a gente se encontra no Pódio do Sucesso. Tchau.